Se você é um apaixonado por Pitbull, fica aqui que eu vou te contar a história deles da origem, ancestrais até os tempos atuais e o porquê desse preconceito com essa raça que a gente tanto ama. Eles foram desenvolvidos no século XIX e reconhecidos pela UKC em 1898. Eles são descendentes do extinto Bull and Terrier, que é o cruzamento entre o extinto antigo Bulldog inglês e o antigo Terrier inglês. Mas aonde vem esse nome? American Pitbull Terrier. Pit significa fosso. Eles foram criados em lutas dentro de arenas. Bull significa touro, e esse é o termo que foi atribuído ao conjunto de cães que eram utilizados no bull baiting, que eram lutas entre cães e touros. Terrier é terra. É o nome de uma categoria de cães que engloba as raças britânicas utilizadas na caça de pequenos animais que ia escavando a terra para poder capturar essas presas. American representa o país de origem, onde a raça foi desenvolvida. Essa cruza que originou o Bull and Terrier era uma simbiose perfeita de um cão forte e ágil, e era considerado o gladiador das arenas no mundo canino, um ancestral direto do Pitbull. Durante o século XIX, no Reino Unido, os combates que envolviam animais eram muito populares e apreciados. Os cães eram usados para atacar touros trazidos para uma arena em frente a um grande público composto por várias classes sociais. Mas, em 1835, o parlamento inglês proibiu todos os esportes sangrentos. E, depois de banido, os criadores que apreciavam essas qualidades de combate voltaram a sua atenção para a briga de cães contra cães, que apesar de também ser proibido, já eram bem mais fáceis de esconder. Eram animais de porte médio com extrema força, dotados de agilidade, grande resistência física, persistentes e um cão que realmente cumpria todas as expectativas de um cão de briga. Nos anos de 1845 e 1850, durante um evento histórico, a Grande Fome da Irlanda, boa parte desses cães foram levados por ingleses e irlandeses para os Estados Unidos, onde foram utilizados como cães de boiadeiro, de briga, de caça pesada, de proteção contra animais selvagens. E foi lá em solo americano que ele foi aperfeiçoado e finalmente reconhecido como American Pitbull Terrier. Foi também nessa época que, por fazerem parte das famílias americanas, acabaram sendo nomeados como Nanny Dogs, que por sua aparência imponente e leal aos seres humanos eram excelentes cães babás. Ainda em 1914 e 1918, os cães eram utilizados por forças internacionais para entregar mensagens importantes durante a guerra. Cerca de 1 milhão de cães morreram em serviço. E um deles, o Sargento Stubby, que era um American Pitbull Terrier Mix, foi o cachorro mais condecorado da Primeira Guerra Mundial. Ele se tornou o cachorro sargento quando descobriu e alertou os aliados sobre a presença de um espião alemão. Mas apesar disso, a raça continuou a ser utilizada em rinha, atingindo o auge entre as décadas de 1920 e 1970, quando a prática finalmente foi proibida em todos os estados americanos. Mas o que acontecia, gente? A venda desses filhotes de cobertura dos reprodutores envolviam muitas apostas, e o crescimento e a popularidade dessa prática era uma coisa muito grande. Os cães que eram imbatíveis, eles geravam aquele misticismo, os donos ficavam famosos, enfim, todo aquele cenário por detrás das apostas que a gente já conhece muito bem. Por volta dos anos 70 no Rio Grande do Sul e 80 no Rio de Janeiro e também São Paulo, cães foram importados de uma linhagem chamada Canshin. Em 1990 foi o auge da popularidade do Pitbull no Brasil, que envolvia também combates clandestinos e principalmente disputas entre gangues envolvendo os cães. Então, gangues de rua que ao invés de disputar de alguma forma, colocavam os seus cães para brigar. E esse mau comportamento dessas pessoas e também de brigas de rua, de brigadores de rua, que eram chamados de pit boys, aliados a essa mídia sensacionalista, fez do Pitbull um grande vilão da sociedade. Mas o que eu quero dizer para vocês, gente, é que o padrão oficial da raça, o padrão UKC, é um cão forte, autoconfiante, corajoso, determinado, que tem alegria de viver. É uma raça que gosta de agradar e é cheia de entusiasmo. E pelo fato da maioria dos pitbulls apresentarem certo nível de agressividade com outros cães, porque é uma questão histórica, assim como o seu físico
Poderoso e avantajado, a raça necessita de proprietários que socializem cuidadosamente e que treinem a obediência. O American Pitbull Terrier não é a melhor escolha para os que procuram um cão de guarda. O comportamento agressivo para com o ser humano não é característico da raça e é extremamente indesejável. Nós reconhecemos que o Pitbull é muito forte e pode parecer temível, mas se eles forem compreendidos e amados pela sua essência, pela sua necessidade de exercício, por alguns detalhes que talvez tenham que ser aperfeiçoados, nós também sabemos de primeira mão que eles são muito afetuosos e gentis com os seres humanos, incluindo criança pequena. A gente lamenta que o único responsável por esse comportamento agressivo, que é o ser humano, é quem não sofre as consequências. E o preconceito se baseia no desinteresse de compreender o indivíduo como um ser único. O problema não está na raça, nunca esteve e nunca estará.